Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos adentrando mais um dia na presença do Senhor, glorificando e exaltando esse nome poderoso, o nome desse Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso de todas as nações, a qual nos chamou e nos ama. Chamou você pelo seu nome, te chamou para mudar a nossa história. Estamos aqui para aprender, do Senhor, aprender da palavra, e tendo em mente que Deus sempre fala nas entrelinhas, e nos ensina, nos esclarece, e desde já estou querendo dizer para você, como sempre faço, se houver alguma dúvida, se houver alguma coisa, esteja perguntando, nós estaremos respondendo. Estamos online, amém? Estamos ao vivo aí para você. Tem um tempinho que se chama delay, Isso, delay. E você fala, leva um tempinho para chegar aqui, mas estaremos respondendo todas as suas perguntas. E também, você, meu irmão, meu amigo que está aí presente, não fica oculto não, amém? Dê um amém, fala, eu estou aqui, amém, estou vendo, em nome de Jesus, amém? Vamos assinar uma lista de presença aí, amém? Vamos estar assinando aí, para a glória do Senhor, fala amém, glória a Deus. Vai pôr, eu estou presente aí para ver essa live, amém? Estou aqui aprendendo também, juntamente conosco, para a glória do Senhor. Então esteja aí juntamente com a gente, glorificando a esse Deus, amém? Nós estamos no livro de Gênesis, já findando esse livro, Um livro muito importante na nossa vida, porque é o alicerce, Que eu sempre falo, a palavra do Senhor é o alicerce da nossa história, é o alicerce da nossa vida. Sem ela, nada teríamos e nada sabíamos, Então nós estamos aí glorificando e exaltando esse Deus e aprendendo com a sua própria palavra. Livro de Gênesis, É o princípio de todas as coisas. Ali começou o primeiro nascimento, a primeira família, o primeiro homicídio, os primeiros pecados, as primeiras bênçãos, as primeiras conversações de Deus com o homem. Nós aprendemos ali sobre o primeiro arquiteto, primeiro idealizador de instrumentos, o princípio de tudo. Tudo começou ali nesse livro de Gênesis. Vimos romances, Um romance muito bonito de Isaac e Rebeca, Vimos aí os patriarcas, aprendemos sobre os patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, é o considerado trio, O trio de patriarcas da fé, e aprendemos muito com eles, certas desobediências, aprendemos a voltar ao princípio, aprendemos muita coisa. E estamos agora numa história muito bonita que muitas pessoas conhecem, eu creio que você conhece. Se você não conhece, pelo menos ouviu falar da história de José do Egito, Que foi levado, traído pelos seus próprios irmãos, traído pela sua própria convivência ali, amigos. Então, isso é uma coisa que acontece geralmente na nossa história, porque nada na Bíblia foi escrito, aleatoriamente. Tudo que está contido na nossa Bíblia tem um parâmetro real e reflete na nossa história hoje, como espelho. Então, tudo que nós vemos na Bíblia, ela reflete em nós, Por isso, é uma lição, nós devemos sempre, eu digo, aprender com o erro dos outros, O erro dos antepassados que nós tivemos, erraram, caíram. Então nós estamos aprendendo a nos manter firmes na rocha que é o Senhor Jesus, amém? Para a glória do Senhor. Paramos o livro de Gênesis, no capítulo 41, no verso 14, amém? Se você já pode abrir na sua Bíblia aí, amém? Gênesis, se você tem a sua Bíblia, pegue aí, amém? Gênesis 41, verso 14, amém? O diácono Felipe vai estar lendo aí, amém? Amém, e agora? Gênesis 41, verso 14. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova.
e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que meu sonho estava em pé na praia do rio. E eis que subiu do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como um princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, moídas e queimadas no vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura secará, esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aí José usando mais uma vez o dom, né? Que Deus o deu. E você vê que ele transfere a glória para Deus. Que nada ele poderia fazer se não Deus não revelasse, né? E através da revelação do Senhor, a revelação do Espírito Santo sobre a vida dele, trouxe ali o discernimento do Espírito. E podemos ver e analisar que é muito incrível isso, né? Deus, ele mostra paralelos. Se você analisar os sonhos, nunca é um sonho real. Nunca é um sonho real, com as pessoas real, com o tempo real. Às vezes a pessoa sonha com uma pessoa, e na realidade não é aquela pessoa, é outra, mas é próximo pelo que ela está fazendo. Então é muito interessante o que acontece em nossas vidas em questão a sonhos. E os sonhos é automaticamente ligado ao dom de discernimento. Porque não adianta a pessoa sonhar se não houver o discernimento.
que nem ali. Todos sabiam do sonho. Ao contrário que nós vamos ver de Nabucodonosor mais adiante. Ali o sonho foi citado, o sonho foi falado. E ninguém havia que pudesse ali interpretar aquele sonho, nem um mago, ninguém poderia interpretar. Porque faltava o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Faltava o dom de discernimento, de discernir os sonhos, de discernir o que iria acontecer. E esse dom de discernimento, dom de revelação, dom de profecia, dom da ciência da palavra, esses dons estão disponíveis para todos. Basta nós queremos procurar. Através do amor, através da nossa compreensão e a nossa aliança com Deus. Muitas pessoas pensam que os dons chegam através de, vamos dizer assim, de busca, também. Mas o dom é um sinal de amor, amor ao próximo, amor a Deus. Entrega na presença do Senhor, se entregar na presença de Deus, como José se entregou. José ele passou tudo o que ele passou 3 anos na cadeia, 3 anos e meio praticamente na cadeia, né? E ali ele jamais se entregou e sempre adorou Deus, e como nós vimos, Deus sempre colocou ele de cabeça, Deus colocou ele com inteligência, Deus colocou ele para governar. Mesmo na cadeia ele estava governando, quando estava na cadeia de Potifar estava governando, e também quando estava junto com seus irmãos, em meia maneira ele estava governando também, ele olhava os irmãos dele. Ele já tinha essa aptidão à governança, né? Porque também é dom, administrar é dom, então nós temos que buscar esses dons diante da presença do Senhor. E é muito interessante isso aí. Podemos até colocar na lista aí do que vamos estudar em breve. Temos as tribos, né? Estudar sobre as tribos. Temos também agora os dons espirituais, né? Que é muito interessante de se estudar, de se conhecer e de se ver como que o Espírito Santo age na nossa vida, né? Como o Espírito Santo age no nosso meio, muitas vezes sem nós percebermos. É muito interessante. E José, ele discerne ali o sonho de Faraó e dá uma recomendação para ele. Dá uma recomendação. Você vê que José está chegando nesse ponto, vamos analisar. O que ele disse para Faraó? O que ele disse para Faraó? Olha, separa um homem que governe. Não é isso? Que governe toda a terra do Egito, certo? E de vida. José, no tempo que ele estava preso, José sempre foi um homem que buscou sabedoria na casa de Potifar, quando ele esteve lá. Quando ele esteve na cadeia também, ele procurou aprender sobre o Egito, sobre o rio Nilo, sobre todas as coisas. Ele era muito entendido nessa parte, muito ali, buscava muito a presença do Senhor e inteligência. Querido, tem muita gente que se acomoda, entra na presença do Senhor, recebe o Espírito Santo e para ele bastou. Né? Nós temos que buscar mais, buscar conhecimento. Isso vai trazendo inteligência. A pessoa nunca, eu vi ninguém nascer inteligente. Nunca vi. A inteligência se adquire. Uma pessoa inteligente, ela busca aprender. Uma pessoa inteligente, ela busca a cada dia mais a sua inteligência. Jesus, ele crescia em graça e em conhecimento. Conhecimento. Não é porque Jesus, você pensa que Jesus, quando era pequeno, ele ficava na rede. Não. Jesus trabalhava como outras crianças, brincava como outras crianças e aprendia.
como outras crianças, ok? Ele aprendia. E se você for ver, entrar nessa parte, Jesus, naquela época, quem aprendia mais eram pessoas que tinham dinheiro, que eram levadas a sacerdotes, ficavam aprendendo ali com os sacerdotes, com os levitas, e tinha que se pagar. E Jesus nasceu numa família pobre. José também, quando estava ali na cadeia, ele estava buscando. Tem muitas pessoas que dizem que só rico tem chance. Não. Quando a pessoa quer, ela busca. Quando a pessoa quer, ela vai atrás dos seus ideais. José foi um deles. Nós vamos ver agora que ele vai ser apontado por Faraó para ser governador. Para ser um governador, tem que conhecer. E Faraó, ele viu em José que José conhecia. Pelas palavras só que José colocou, Faraó já analisou e falou: esse camarada conhece. Conhece o Egito, porque senão ele não falava, precisa conhecer o Egito, precisa dividir, precisa fazer isso. Ele já estava, ele trouxe o bolo e a receita. Não foi? Ele chegou com o bolo e deu a receita para Faraó. E Faraó ficou admirado com isso. E quando Deus age, Deus ele tem o tempo certo que deu o sonho para Faraó. Mas você vê que coisa tremenda. Quando José estava falando, quando José já estava se expressando o que significado daquele sonho, eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando em Faraó. Porque assim que José falou, diz a palavra, que todos Faraó e quem estava lá ficou admirado com aquilo e tomou como se fosse realidade mesmo. Tomou como uma realidade. Não houve uma discussão, Faraó não disse, olha, não é isso, ou é mais ou menos isso, não. Faraó, ele disse, olha, onde eu vou achar um homem assim? Nós vamos ver. O Espírito Santo trabalhou, como trabalhou no coração de Saul com Davi, como trabalhou no coração de Nabucodonosor acerca de Daniel. Quem trabalha é Deus, o Espírito Santo, Ele que faz tudo na nossa vida, basta você crer. O resto Ele faz. No seu tempo, na sua hora, na sua medida, a vitória chega. Amém, amados? Amém. Vamos continuar lendo? Agora no verso 38, Faraó põe José como governador do Egito. Amém? E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre a terra, sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão. Ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José, Zafnate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Amém. Olha o brinde que ele foi colocado como vizir, né? Vamos dizer assim, vizir do Egito. Abaixo de Faraó era José. Faraó, ele praticamente só assinava, porque até o anel dele ele deu. E o anel era o sinal de poder, porque antigamente qualquer decreto, ou qualquer lei, ou qualquer coisa que se fazia, tinha que se pegar o anel, era um anel redondo e grande,
geralmente, e esse anel tinha inscrições. E se colocava uma folha, pingava vela, cera e colocava o anel e selava. Isso quer dizer autenticidade, né? Que era autêntico. Era que nem hoje você ir, né, ao cartório, reconhecer uma firma e colocar um selo de autenticidade. Então, aquele anel era de autenticidade, tipo assim, foi ele mesmo quem decretou. E já imaginou, você sabe que o anel de Faraó, você poderia revogar, você poderia estar fazendo qualquer coisa, e só porque Faraó viu que o Espírito de Deus estava, Deus deu esse legado para ele. No Egito, José mandava, eles mandavam. Mas uma coisa que é interessante, José, ele nunca perdeu a humildade. Nunca perdeu a humildade. Tem pessoas na igreja e na nossa vida que nos circundam, muitas das vezes, só porque cresce um pouquinho em poder, ou tem um pouquinho mais de dinheiro, o camarada acha que pode, que nem vimos há poucos dias aí, que viralizou, né? Um rapaz, né, humilhando um entregador, um rapaz entregador, só porque ele tinha dinheiro, julga-se ter dinheiro, humilhou aquele. José ele continuou humilde. E humildade, eu sempre digo isso, humildade não se adquire, humildade a pessoa já tem. Há pessoas que são ricas e são humildes. E tem pessoas pobres e soberbas. Tem muitas pessoas que dizem, aquela pessoa tão humildezinha no sinal de pobreza. Não, é o contrário. Humilde é rico. Uma pessoa humilde é rico. Jesus disse, né? Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino do céu. Então a humildade é um dom excelente de Deus. Humildade é uma riqueza, a qual a pessoa já nasce com ela. A pessoa é humilde por ser humilde. Não se fazer de humilde, ela é humilde de coração. Para ter muitas pessoas que são pobres, que são soberbas. Parece que o dono da razão é o dono do mundo. Ao contrário de riqueza é pobreza. E ao contrário de humildade é soberba. E se tem uma coisa que Deus resiste, diz a palavra, é o soberbo. Deus abate o soberbo e ergue ao humilde. Amém? E José, com toda essa riqueza que ele teve, com tudo que ele teve, ele sempre foi humilde perante ao Senhor. E uma outra coisa, tem pessoas que estão na igreja ou estão em uma posição, a pessoa se eleva um pouco, se acha que está no nível melhor, já não precisa mais ir para a igreja, já não precisa mais orar, já não precisa mais de Deus, já não precisa mais de nada. Vira as costas, vai embora. Quantas e quantas pessoas são assim? José foi governador do Egito. No Egito, essa época, o Egito, o alto, baixo Egito, praticamente o mundo inteiro estava sob domínio egípcio. Era um exército, né, tremendo que o Egito tinha. Uma força ibérica muito forte o Egito tinha naquela época. Ele tinha tudo isso nas mãos. Mas jamais ele deixou do Senhor. Jamais ele deixou de Deus. Jamais ele deixou de crer naquele que era, que é o teu Deus até hoje. Amém? Amém. Agora. Verso 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito,
levando em conta, José saiu da casa dele, foi traído ali pelos irmãos com 17 anos. 17 anos. Ele ficou praticamente, olha como ele aprendeu. Ele ficou, você juntando a idade, ele saiu com 17 anos, ele ficou 10 anos na casa de Faraó, de Potifar, né, do eunuco, ficou 10 anos na casa dele, e governando a casa, aprendendo do Egito, aprendendo de tudo, ficou 3 anos na cadeia, 3 anos na cadeia, e depois ele foi falar com o Faraó. Então, praticamente, se juntar, foi praticamente 13 anos de aprendizado. 13 anos de aprendizado. José tinha. Não era uma bagagem pouca, não, hein? José tinha uma grande bagagem, ele conhecia muito ali. Amém? Conhecia muito. Conheça onde você está. Conheça onde você coloca o pé. Conheça as pessoas que estão na tua volta, que de Deus disse ontem. Conheça. Conheça. Não é simplesmente aceitar. O conhecimento nos traz sabedoria para discernirmos a verdade. Amém? Procure, na tua volta, aprender a cada dia. Deus nos ensina a cada momento. Adquire inteligência. Que nem meu pai sempre falava. Inteligência não ocupa lugar. Sabedoria não ocupa lugar, não. Amém? Aprenda a cada dia. Amém. E a terra produziu-nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo de Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome toda a terra, abriu José todo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém? Amém. É o que eu falei. Ele, além de estocar para o Egito, para Faraó, para não passar fome, e ali ele ainda deixou o Egito mais rico. Mais rico. Porque ele vendia os alimentos, trocava os alimentos por ouro, por prata, né? Por animais. Então o Egito se fortaleceu mais ainda nas mãos de José. E nesse tempo José teve 2 filhos, que nós vamos ver depois em relação às tribos, que é Manassés e Efraim. Amém? Manassés e Efraim. Um dos filhos dele, ele colocou o nome com o significado que nós aprendemos já, que os judeus até hoje, eles pensam muito em colocar os nomes dos filhos, porque os filhos, quando você está chamando o teu filho, é uma profecia, praticamente. Vamos dizer assim. Você está proferindo o nome do teu filho, ele tem um significado, né? Tem um significado e nós temos que atentar para isso. Então ele colocou Manassés e Efraim. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer, né?
o tempo das aflições, o tempo que ele passou com o pai dele, né? No Egito, ali Deus fez ele se esquecer, então ele colocou o Manassés, né? E o segundo filho dele foi Efraim. O que quer dizer Efraim? Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso, Deus me fez crescer na terra da minha aflição também quer dizer, se você procurar, frutífero. Quase, Efraim, quase é o mesmo nome de José. José quer dizer isso também. Frutífero, próspero. Amém? Tanto é que depois, nós vamos ver daqui a pouquinho, o seu avô, ele abençoa, em vez de abençoar Manassés, que era o maior, ele abençoou a Efraim. Amém? E esses dois, Manassés e Efraim, vão ocupar as duas tribos de Israel que saíram. Apóstolo, qual foi as tribos que saíram? José, que não herdou as terras e nem precisava, né? Não herdou a terra. E outro que saiu também foi Levi, a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi foi constituída como tribo de levitas, sacerdotes. E eles habitavam nas 12 tribos. Então entrou no lugar de José, Efraim. E entrou no local de Levi, Manassés. Amém? Então, assim agora sim, nós vemos as 12 tribos formadas de Israel. Amém? As 12 tribos. Se fala muito em tribo de Levi, mas na realidade Levi, ele era uma tribo de levitas. E levitas e sacerdotes não tinham terra, porque eles andavam abençoando todas as tribos em redor. Amém? Ok? Nós vamos ver mais adiante isso daí. Nós vamos ver, até eu vou fazer um gráfico, vamos ver sexta-feira. Provavelmente eu vou fazer um gráfico para mostrar a relação das tribos. Amém? Amém. E a montagem das tribos que foi feita naquela época. Por isso, espalhem aí, amém? Com os irmãos, sexta-feira agora, vamos fazer um gráfico aqui, vamos estar mostrando sobre as tribos, que vai estar finalizando aqui sobre José. Então vamos estar vendo as tribos, amém? As tribos de Israel, vai ser legal. Amém. Os irmãos José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estás olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que ele não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram. Inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: vós sois espiãs, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, aos teus servos não são espiãs. E ele lhe disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram:
nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre... Para deixar claro, vieram para ver a nudez da terra. Quando essa frase era dita, a nudez significa o quê? Retirar as roupas, ver a pessoa no íntimo. Então ele falou que seriam os espiões e para ver ali na intimidade o que estava acontecendo no Egito. Vamos dizer assim, para descobrir onde estava o trigo, para descobrir onde estavam as coisas escondidas, né, os silós que foram feitos para dos mantimentos. Eles vieram para verificar, para, né, vamos dizer, para espionar tudo, para saber de tudo ali que acontecia no Egito. Amém? Então essa locução que ele coloca aí, para ver a nudez da terra, está significando o quê? Para ver tudo, né? Para ver aonde estavam guardadas as coisas, para espiar todas as coisas. Amém? Amém. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos à guarda 3 dias. Ao 3º dia, disse-lhes José: fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vos ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de nossa alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isto vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vou, dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se daqueles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E chegaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento, na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e eu mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: ó varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles nos seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no saco. E viram as trouxinhas do seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram.
Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém? Amém. José ele fez um plano ali na sua inteligência que marcaria a volta, né? Marcaria a volta dele. Ele segurou um dos irmãos a Simeão, né? Segurou preso, né? Que Simeão, que era mais excitador, que excitou, vamos dizer assim, que ele fosse jogado, excitou a morte até de José, queria matar José. E José segurou ele para ele passar um pouquinho, saber o que é passar um pouquinho, né? E os seus irmãos foram soltos e voltaram exatamente para a sua casa e sabendo que tinha o dinheiro. Quando chegava lá, que abriu o saco, todo o dinheiro estava lá. Então eles teriam que voltar. Teriam que voltar. De uma forma ou de outra. Eles não poderiam voltar sem o irmão. Se eles voltassem sem o irmão menor para lá, o que aconteceria? Simeão seria morto. Então, de uma forma ou outra, eles teriam que voltar. E José se lembrou dos sonhos. Teve o discernimento dos sonhos. E ali, armado, José fez tudo isso daí para que eles pudessem regressar novamente. E vão regressar, né? Vamos lá ver? Amém. No capítulo 43, e a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprar-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco seu irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizestes tão mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E responder-me conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel: seu pai, envia o mancebo comigo, e levantar-me-emos e iremos, para que vivemos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos irmãos, e nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isto: tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca de vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe ir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Amém. Então, depois de muito tempo, acabou o alimento,
E não tinha uma outra saída a não ser liberar Benjamim. E Jacó libera Benjamim para voltar com seus irmãos, porque senão não conseguiriam mais alimento, né? E o outro irmão estava preso lá, Simeão ainda estava preso lá, isso levou um certo tempo, levou uma fase de uns 3 meses mais ou menos, ou mais ou menos, entre essa transição. Então deu tempo de Simeão refletir bastante ali no Egito, né? E os seus irmãos angustiados também queriam voltar para pegar, e Jacó não queria, porque estava com medo, né? Porque se Benjamim voltasse e acontecesse alguma coisa, ele não aguentaria, né? Porque já tinha perdido José e perdeu o filho mais novo da mulher que ele amava tanto, né? Que foi a razão dos 7 anos de trabalho, depois mais 7 anos. Então, para ele seria um negócio terrível. Mas no fim ele consentiu, porque não tinha mais jeito. A fome tinha chegado, não tinha mais pão, não tinha mais trigo, não tinha mais cevada, não tinha mais nada. Os animais morrendo de fome. Então teria que voltar. Então ele consente que volta, né? Amém. Oh, glória. E os varões tomaram aquele presente, tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim como eles, disse ao que estava sobre sua casa: leva estes varões a casa, e matares, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que de outra vez voltou com nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos, e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro, porque seu peso. E tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. E vosso dinheiro chegou a mim, e trouxeram-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José. Eles deu água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, inclinaram-se a ele até a terra. E eles lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois lhe disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: põe de pão. E puseram-se a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios, que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade.
do que os varões se maravilhavam entre si. E apressou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém? Amém. Então ele fez o quê? José, ele trouxe os irmãos, se inclinaram até a terra, lembrando-se outra vez daquele sonho, né, que José teve da primeira vez, aonde o sonho que se inclinavam, né, os molhos se inclinavam até a terra. Então ali se inclinaram diante do Senhor. O sonho se cumpriu. Mas levou quantos anos? Levou quantos anos para se cumprir? Vamos pôr na conta? Vamos pôr na conta. Ele saiu com 17, estava com 30 anos, 17 para 30? 13 anos. 13 anos, mais 7 anos de vaca gorda. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Mas ali já deveria estar, porque ele já estava distribuindo o trigo um certo tempo. Então vamos colocar uns 2 anos e meio, mais ou menos. Ali veio se cumprir a palavra, mais ou menos há 22 anos e meio, após a revelação da palavra que Deus falou. Tem pessoas que chegam na igreja e querem que a promessa cumpra no outro dia. Né? Quer que as coisas aconteçam na mesma hora. José teve que esperar mais de 22 anos para que a promessa se cumprisse. E se cumpriu. E ele não se conteve quando viu seu irmão mais novo e começou a chorar. E ele teve que sair correndo, diz a palavra, e chorou, limpou seu rosto, lavou seu rosto, voltou novamente, separou os egípcios que não comiam com os hebreus, né? E aí ele, um banquete ele colocou, e para o seu irmão Benjamim, que era o irmão de sanguíneo, consanguíneo dele mesmo, de pai e de mãe, ele colocou uma porção 5 vezes maior. Quer dizer, se os outros tinham um pedaço de carne, era 5 vezes maior de Benjamim. Se os outros tinham, isso daí já era um sinal, né? Já era um sinal, um alerta, né? Os outros se maravilhavam, estava todo mundo maravilhado do que estava acontecendo, mas não sabiam ainda. Até que José vem se revelar. Mas depois do banquete. Amém? Amém. Vamos parar por aqui. Capítulo 44. Amém? Estamos lá no 44. Amém? Para a glória do Senhor. Então já está faltando aí bem pouco. A semana que vem vamos estar dando uma treguinha, vamos estar entrando aí, vendo essas 12 tribos. Amém? Para a glória do Senhor. E eu gostaria que você convidasse outras pessoas para sexta-feira, né, para estar aí aprendendo, né, Gênesis 44, paramos, marca aí na tua Bíblia, na tua Torá, em nome de Jesus, aí vamos adiante para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, é muito importante você acompanhar com a tua Bíblia, amém? Acompanhar os estudos, acompanhar o que nós estamos falando, com a tua Bíblia, porque a Bíblia é um livro universal, é a boca de Deus falando, é a história de um povo, né? É a história do povo de Israel, não é simplesmente uma história de carochinha, não. É a história de um povo que sofreu muito, que ainda sofre até hoje. Por isso eu gostaria que você se alertasse, que você alertasse teus irmãos, compartilhasse esse vídeo, curtisse esse vídeo, para a glória do Senhor. E se houver alguma indagação, alguma pergunta, nós estaremos aqui para responder. Amém? E seja colocando nos comentários e assim nós estaremos respondendo para você, para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e aonde você colocar os teus pés. A planta dos teus pés seja a presença do Senhor na tua vida, para a glória do Senhor. Senhor, abençoa a cada irmão, a cada irmã. Abençoa, Senhor, a cada um que está, papai, nesse momento, nessa live. Senhor, e que vão ver aí mais tarde, ou seja, o momento, papai, que estejam vendo. A tua bênção venha os contemplar. E a tua graça, papai, infinita, venha cercar. Para a glória do teu nome, nos abençoe. Protege-nos embaixo das tuas asas. Cobre-nos, Senhor, com as suas penas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa tenda, Senhor, seja abençoada.
e praga nenhuma venha chegar até ela, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E o amor de Deus o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, que seja na tua vida, na tua família, na tua casa. Fica com Deus. Um beijo, sabor Jesus Cristo.